Você já sentiu o peso de ser invisível para quem deveria te enxergar? Eu sou Marissa Quente, tenho 29 anos, e mesmo sendo uma designer gráfica de sucesso com clientes de peso, para minha família, eu sempre fui apenas a filha que perdeu tempo com bobagens. Cresci em Rockford, Illinois, numa casa onde o amor era condicional e as expectativas, um fardo. Meus pais, Philip, um médico respeitado, e Lorraine, professora dedicada, tinham um filho predileto, Evan, meu irmão mais velho, o gênio da matemática, o futuro promissor da família. Enquanto ele era aplaudido por cada passo, eu, que seguia as regras, tirava notas altas e ajudava em casa. Vi meu valor se esvaindo no momento em que escolhi um caminho diferente. Na adolescência tudo mudou. Evan anunciou que seria banqueiro, e foi como se o sol tivesse nascido só para ele. Meu filho vai conquistar Wall Street, meu pai repetia, orgulhoso, enquanto minha mãe sorria como se ele já tivesse ganhado o mundo. Eu, por outro lado, mergulhei no design gráfico e de repente meu talento virou perda de tempo. Isso não paga contas, meu pai desdenhava, como se cada traço que eu criava fosse um desperdício. Minha mãe ecoava, por que não seguiu algo estável, como seu irmão? As palavras doíam, mas eu ignorava, achando que um dia eles entenderiam. Nunca entenderam. Na faculdade, a diferença ficou ainda mais cruel. Evan arrasava com estágios em bancos, enquanto meus projetos eram recebidos com olhares de desdém. Só está rabiscando no computador, minha mãe dizia, como se horas de trabalho não valessem nada. Evan, cada vez mais arrogante, passava a me tratar como um projeto falho. Roubava minhas coisas, ria das minhas conquistas e se deliciava com as comparações que me colocavam sempre em segundo lugar. Quando você vai arrumar um emprego de verdade? Meu pai perguntava, enquanto minha mãe repetia como um mantra, Evan é quem leva o nome da família adiante. Mesmo assim, eu persistia. Conheci Brian Walsh, um visionário como eu, e juntos fundamos um estúdio de design ainda na graduação. Começamos pequenos, mas logo estávamos trabalhando para restaurantes, startups e até uma agência de publicidade em Chicago. Eu mal podia acreditar, estávamos faturando bem, contratando gente, vivendo o sonho. Mas para minha família, isso não existia. Para eles, eu ainda era a menina que ficava no computador. Quando vai crescer, Marissa? Meu pai perguntava enquanto Evan, agora um banqueiro de sucesso, se deliciava em me menosprezar. Qual seu placar no último game? Até que veio o momento que deveria ter sido meu. Assinamos um contrato de 6 dígitos para uma campanha nacional de rebranding. Era a minha grande chance de finalmente ser vista. Num churrasco em família, contei a novidade, tímida e esperançosa. Minha mãe me interrompeu antes que eu terminasse. Que bom, querida, mas o Evan acabou de receber um bônus. E lá se foi mais uma vez a atenção, mais uma vez o meu esforço varrido para debaixo do tapete. O estupim veio quando eles decidiram fazer um live no Facebook, elogiaram Evan até o céu e me esmagaram sem piedade. Marissa só joga a vida fora com videogame, disse meu pai, com uma voz que cortava como lâmina. Minha mãe completou, essa coisa de arte não leva a lugar nenhum. Os parentes encheram o chat de risadas e comentários maldosos, cada um deles como um soco no estômago. Saí do grupo sem responder, mas a dor ficou. Porque eu nunca era suficiente. O que eles não sabiam é que, enquanto me tratavam como um fardo, eu estava construindo um império. E quando, semanas depois, vieram me pedir ajuda, desesperados e humilhados, a virada foi tão inesperada que abalou tudo o que achávamos que éramos. Essa história não é só sobre rejeição, é sobre como o desdém alheio pode forjar uma força que ninguém viu chegando. E acredite, o melhor ainda está por vir. Já passou por algo assim? Já teve seus sonhos diminuídos por quem deveria te apoiar? Como você lidou? Conte aqui. Sua história pode inspirar mais gente do que você imagina. O sorriso forçado queimava meu rosto enquanto as palavras deles ecoavam como risadas de fundo. Um dia você chega lá, irmãzinha. Como se meu sucesso fosse um sonho distante, uma fantasia infantil. Mas aquele desdém acendeu algo em mim, não raiva, mas uma determinação fria, calculada. Enquanto eles torciam por Evan, eu mergulhava de cabeça no trabalho, assumindo clientes que me faziam esticar limites, transformando meu estúdio em algo que nem eles conseguiriam ignorar. Brian, sempre ao meu lado, repetia como um mantra, eles vão ver, um dia vão ver, mas eu já não acreditava mais em dias. Eu criei em hoje. Eles nunca viram. Minha família vivia obcecada pelo reflexo dourado do nome de Evan nos jornais, enquanto meu suor era taxado de brincadeira de criança. Uma vez, meu pai me flagrou esboçando um design no tablet e soltou um grunhido de desdém. Ainda mexendo com esses rabiscos, hein? Não respondi. Não valia a pena. O estupim veio em um jantar, semanas atrás.
Eu havia acabado de fechar um projeto para uma startup de tecnologia, um site que rendeu elogios rasgados do cliente, métricas de engajamento estratosféricas. Contei ingênua, achando que dessa vez eles ouviram. Philip mal levantou os olhos do prato. Evan está fechando uma fusão milionária. Isso sim é trabalho de verdade. Evan, é claro, não perdeu a chance. Continue caçando esses pixels, Marissa. Minha mãe, radiante, acariciou o braço dele como se tivesse ganho um Nobel. Eu fiquei ali, garfo suspenso no ar, invisível na minha própria mesa. Porque meu sucesso era um fantasma para eles. Saí antes da sobremesa, jurando que nunca mais pediria migalhas de aprovação. Mas o golpe final veio onde mais doía, em público. Meus pais, sempre ávidos por atenção, decidiram fazer uma live no Facebook, aqueles vídeos que postavam para mostrar quão perfeita era a família Kent. Meu pai, com seu sorriso de político, gabava-se do nosso filho fazendo história em Chicago. Minha mãe complementando. Ele carrega o nome da família com orgulho. Os comentários encheram a tela, vizinhos, primos distantes, todos aplaudindo Evan como se fosse um deus. Eu assistia pelo celular, já prevendo o script. Até que minha mãe olhou para meu pai, com aquele sorrisinho que antecede uma facada, e soltou. Diferente da Marissa, que ainda vive desempregada jogando videogame. O ar saiu dos meus pulmões. Meu pai riu, empurrando a lâmina mais fundo. Mas Chibé grindem no porão, né? O chat explodiu. Riso, emojis de lágrimas, piadas cruéis. Arrume um emprego de verdade, escreveu um tio. Essa geração não tem jeito, acrescentou uma tia. Minha mãe, para coroar, tirou um print do momento e jogou no grupo da família no iMessage com a legenda: a carreira de gamer da Marissa, kkk. Evan, é claro, não ficou de fora. Pelo menos eu não desperdiço minha vida em frente a uma tela. Os parentes se juntaram como hienas, memes, deboche, cada mensagem uma facada no que restava do meu orgulho. Eu olhava para a tela, as letras borrando entre lágrimas de raiva. Não era só desdém, era humilhação transmitida ao vivo, veiculada para centenas de pessoas que agora riam da minha cara. E o pior, eu tinha passado os anos construindo meu estúdio, fechando contratos que eles nem sabiam que existiam. Enquanto isso, eles me reduziam a uma piada de família. Por um segundo, meus dedos pairaram sobre o teclado, tentada a cuspir a verdade. O contrato de 6 dígitos que havia fechado naquela semana, os clientes que me imploravam por projetos, a equipe que eu estava montando. Mas para quê? Eles nunca tinham ouvido antes. Com um suspiro saí do grupo da família. Um clique. Silêncio. Ninguém notou. Ninguém ligou. Joguei toda aquela dor no trabalho. Meu estúdio virou meu refúgio, o único lugar onde eu não era uma decepção. Brian me encontrou depois de uma ligação com o cliente, os olhos cheios de preocupação. Eles estão errados sobre você, ele disse, firme. Você está arrasando, Marissa. E então, entre soluços que eu não conseguia segurar, contei tudo. A live e os comentários, a sensação de ser esmagada pelo próprio sangue. Brian apenas ouviu, apertando minha mão no final. Você não precisa da validação deles. Você construiu isso sozinha. Isso é poder. E foi isso que fiz. Enterrei a vergonha em planilhas, designs, propostas audaciosas. A dor daquela live ainda ardia, mas eu me recusei a deixá-la me definir. Minha resposta não seria com palavras, seria com fatos. Minha mãe tentou ligar dias depois, provavelmente para me culpar por ter saído do grupo. Meu pai mandou uma mensagem fria, tudo bem? Sem menção ao que tinham feito. Evan? Silêncio. Provavelmente muito ocupado polindo sua coroa de filho perfeito. Ignorei todos. Meu foco era um novo projeto para uma startup de tecnologia, meu trabalho falaria por mim. O que nenhum de nós sabia é que enquanto eu lutava para provar meu valor, o mundo imaculado de Evan estava desmoronando. E a queda seria muito mais alta e muito mais pública do que qualquer zombaria na internet. Foi uma mensagem críptica de uma amiga em Chicago que me alertou. Você precisa ver o e-mail do trabalho do seu irmão. No começo, ignorei. Até que a curiosidade venceu. Minha amiga encaminhou um memorando interno vazado e o que li me gelou o sangue. Evan havia falsificado aplicações de empréstimo, inflando renda de clientes para aprovar créditos. Pior, desviava fundos do banco para cobrir dívidas de jogo, apostas em esportes, poker online, uma espiral que ninguém viu, até que a auditoria caiu em cima dele. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Demitido por justa causa, processado por desvio de mais de $200 mil. Os círculos financeiros de Chicago já murmuravam sobre aquele Kent, o mesmo sobrenome que minha família tanto gabava. Em Rockford, o escândalo virou fofoca de supermercado. Os sorrisos dos vizinhos se transformaram em olhares de lado.
Os amigos da igreja pararam de convidar meus pais para jantares. Até o jornal local publicou uma nota velada, suficiente para manchar a reputação imaculada dos Kent. Eles não me ligaram. Não para explicar, não para pedir ajuda. Em vez disso, recebi uma ligação do contador da família, o homem que gerenciava o fundo de emergência que todos nós tínhamos, inclusive eu, com anos de economia do meu trabalho freelance. Sua voz estava tensa. Seus pais estão sacando dinheiro do fundo. Para cobrir as dívidas do Evan. Congelei. Meu dinheiro. O dinheiro que eu havia guardado para expandir meu estúdio, contratar mais gente, alçar voos que eles sempre acharam impossíveis. Liguei para minha mãe na mesma hora, a voz trêmula de fúria. Evan precisa mais, ela disse, seca. Ele está em apuros de verdade, Marissa. Você não entenderia. Não entendo. Gritei. Aquele dinheiro é meu também. Eu tenho uma empresa para rodar. Meu pai tomou o telefone gelado. Família em primeiro lugar, Marissa. O futuro do seu irmão está em jogo. Eles não perguntaram pelo meu estúdio. Não ligaram para os anos que eu havia investido naquele fundo. Sacaram $50.000, metade das minhas economias, sem pestanejar. Desliguei. E dessa vez não foi só o grupo da família que eu deixei para trás. Foi eles. Todos eles. O golpe foi tão brutal que me deixou sem ar, como se tivessem arrancado não só meu dinheiro, mas também a última ilusão de que eles algum dia me viriam. Evan, é claro, nem se deu ao trabalho de ligar. Um único ping no celular, fique fora disso. A arrogância daqueles 3 palavrinhas me queimou por dentro. Enquanto isso, em Rockford, o estrago só crescia. Os pacientes de Philip começaram a migrar para outros médicos, sussurrando nos corredores sobre o filho desonesto. Lorraine, antes tão respeitada na escola, passou a ser evitada pelos colegas. Pais que antes confiavam nela para educar seus filhos agora a encaram com desconfiança. A comunidade que eles tanto exibiam como um troféu agora os rejeitava, e o sobrenome Kent, outrora sinônimo de perfeição, virou piada de bar. Parece que os Kent não são tão intocáveis assim, ouvi uma vizinha comentar no café, com um sorrisinho malicioso. Deveria ter sido satisfatório. Mas não foi. A raiva pelas minhas economias roubadas ainda ardia, misturada à dor de saber que mais uma vez, eles haviam escolhido salvar Eva enquanto me descartavam como se eu fosse um detalhe inconveniente. Contei tudo a Brian, minha voz tremendo de fúria e frustração. Ele ouviu, os punhos cerrados, mas manteve a calma. Vamos falar com o contador. Tem que ter um jeito de reverter isso. A resposta foi um balde de água fria. O fundo era conjunto. Meus pais tinham acesso legal. Eu não tinha como lutar. Me senti impotente. Meus planos para o estúdio esmagados. Meus sonhos, dados como moeda de troca para tapar o buraco que Evan cavou. Mas eu não ia quebrar. Não dessa vez. Enterrei a cabeça no trabalho, determinada a reconstruir o que eles haviam destruído. Só que Evan não tinha terminado de nos arrastar para o inferno. Ele estava prestes a dar o golpe final, aquele que faria nossa família ruir de vez. Depois que eles sugaram $50.000 das minhas economias, algo dentro de mim se rompeu. Não dava mais para ficar calada. Dirigi até a casa deles em Rockford, os nós dos dedos brancos no volante, a mandíbula tão tensa que doía. Quando entrei, minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, o rosto marcado pelo cansaço. Meu pai, do outro lado, fingia interesse no celular, recusando-se a encarar meus olhos. Precisamos conversar sobre o fundo de confiança, disse, minha voz cortante como uma lâmina. Lorraine levantou a cabeça, rápida como um animal acossado. Seu irmão precisa mais. Você está bem, Marissa. Ele está sendo processado. Era meu dinheiro também, rebati, a calma se esfarelando. Eu guardava aquilo para expandir o estúdio. Philip finalmente ergueu os olhos, a mandíbula trancada. Família em primeiro lugar. Sangue não se nega. As palavras dele foram como um tapa. Mais uma vez, a culpa, o peso da lealdade jogado em mim como se meus planos não valessem nada. Perguntei por que não me consultaram, porque o caos de Evan era mais importante que meu futuro. Minha mãe estreitou os olhos, venenosa. Você está sendo egoísta. Evan é nosso filho. Ele está em crise. Você não entende o que é família. Fiquei ali paralisada, a traição escorrendo por mim como ácido. Eles nem perguntaram pelo estúdio, nem ligaram para o buraco que abriram na minha vida. Saí daquela casa com a cabeça a mil, as mãos tremendo no volante. Naquela mesma noite, um e-mail chegou. Remetente, Escritório Advocatício Whitmore e Associates. Assunto, notificação legal, Evan Kent. Uma carta formal, acusações em letras secas. Eu teria vazado e-mails comprometedores do trabalho dele para sabotar sua carreira. A ameaça era clara.
Pare de espalhar informações falsas ou enfrente ação judicial. Meu estômago revirou. Eu não tinha vazado nada. Só havia visto um memorando que um amigo me mostrou, preocupado. A audácia de Evan me deixou sem palavras. Ele estava jogando a culpa em mim, como sempre, dessa vez, usando advogados para me calar. Liguei para Brian, a voz falhando enquanto lia a carta em voz alta. Ele está desesperado, Brian disse, firme. Não vamos deixar barato. No dia seguinte, conheci David Morse, um advogado em Rockford que Brian havia indicado. Ele leu a carta, ajustou os óculos e soltou um riso seco. Isso não tem pé nem cabeça. Não há nenhuma prova de que você fez algo. É só blefe. Explicou que o advogado de Evan estava contando com o meu medo, esperando que eu recuasse. David redigiu uma resposta cortante, exigindo a retratação da ameaça. Você está livre, senhorita Kent, ele garantiu. Eles não têm nada. Um alívio passageiro me invadiu, mas a ferida da traição ainda doía. Liguei para meus pais novamente na esperança de que, dessa vez, enxergassem a loucura de Evan. Em vez disso, Lorraine me atacou. Você não devia ter se metido nos assuntos dele. Somos uma família, Marissa. Você precisa apoiar seu irmão. Philip completou, impaciente. Pare de complicar as coisas. Não acreditei. Mesmo depois de tudo, eles ainda o protegiam. Desliguei o coração pesado, mas a decisão já tomada. Eu não era a vilã dessa história. E não ia deixar que me pintassem como uma. David enviou a resposta. Em poucos dias, o advogado de Evan recuou exatamente como previsto. Brian não saiu do meu lado, checando meu bem-estar todos os dias, a mão sempre pronta para segurar a minha. Você é mais forte do que eles imaginam, ele disse, e pela primeira vez em muito tempo, acreditei. Mas a virada final não era sobre Evan. Era sobre eu tomar de volta o que sempre foi meu. Depois da briga pelo fundo, depois da ameaça vazia do meu irmão, soube que não podia mais viver na sombra deles. Alguns meses se passaram e então veio a virada. Meu estúdio fechou um contrato que mudaria tudo. $300 mil para criar uma campanha nacional de marketing para uma empresa de tecnologia que estava expandindo para Chicago. Brian e eu nos jogamos no projeto. Contratamos 3 designers, reformamos o escritório, trabalhamos até tarde da noite refinando cada detalhe. O cliente amou nossa proposta. O sucesso do projeto nos colocou no mapa, blogs do setor falavam de nós, novos clientes começaram a bater na porta. Eu havia reconstruído o que eles me tiraram. E tinha feito muito mais. Foi então que tomei a decisão que adiei por anos, cortar os laços. Sem mais ligações. Sem mais mensagens. Sem mais esperar por um pedaço de aprovação que nunca viria. Bloqueei os números dos meus pais, apaguei seus e-mails sem ler. Evan tentou uma vez, deixou uma mensagem de voz que soava mais como uma ordem do que um pedido de desculpas. Não liguei de volta. Não foi fácil. Uma parte de mim ainda chorava pela família que poderíamos ter sido. Mas eu não ia mais ser o saco de pancadas deles. Meu estúdio se tornou meu refúgio, minha nova família, um lugar onde meu valor não era questionado, onde meu trabalho falava por mim. Enquanto isso, a vida de Evan desmoronava. Depois de perder o emprego no banco, não conseguiu outro em Chicago. Seu nome estava queimado. Voltou para Rockford, morando no porão dos meus pais, sobrevivendo de bicos. A ironia não me deu satisfação. Só me deixou triste. Philip e Lorraine afundaram junto. O consultório do meu pai mingou à medida que os pacientes iam embora, relutantes em confiar em um médico ligado a um escândalo. Minha mãe, antes tão respeitada, viu sua carreira na educação desmoronar. Pais questionavam seu julgamento, e ela acabou deixando a coordenação do departamento. O status que tanto exibiam virou cinzas, substituído por cochichos e olhares de pena. Enquanto isso, minha vida seguia em frente. 6 meses depois da briga pelo fundo, em uma noite tranquila depois de um longo dia no estúdio, Brian se ajoelhou. Não houve grande produção, só ele, eu e a certeza de que, depois de tudo, eu havia encontrado alguém que nunca duvidou de mim. Disse sim com o coração transbordando. Casamos em uma cerimônia pequena em Chicago, rodeados por amigos e colegas que se tornaram nossa família de escolha. Brian esteve ao meu lado desde a faculdade e nunca, nem por um segundo, deixou de acreditar em mim. Nos mudamos para um apartamento novo, equilibrando nossas vidas, e nosso estúdio que não parava de crescer. O estúdio e a vida que construímos juntos se tornaram meu refúgio. Pela primeira vez respirei aliviada. Livre do peso dos olhares críticos. Livre para ser exatamente quem eu sempre fui, sem desculpas, sem justificativas. Foi nesse processo que entendi uma verdade que mudou tudo. Meu valor nunca esteve atrelado à aprovação alheia, nem mesmo a daqueles que deveriam me amparar.
A rejeição deles, que um dia me pareceu uma sentença, foi na verdade o empurrão que precisei para lutar por uma existência feita sob medida para mim. Durante anos, acreditei que família era sinônimo de incondicionalidade. Hoje sei que o verdadeiro vínculo se constrói sobre algo muito mais sólido, o respeito. E o respeito começa quando você olha no espelho e reconhece que merece paz, mesmo que isso signifique afastar-se de quem insiste em diminuir sua luz. Cortar laços doeu como uma ferida aberta, mas foi nessa dor que encontrei espaço para florescer. Para amar sem medos, sem cobranças, sem a sombra constante do você deveria ser diferente. Não estou aqui para dizer que essa é a solução universal. Cada história é única, cada cicatriz tem seu próprio tempo de cura. Mas se você já sentiu o gosto amargo de ser ignorado, subestimado ou abandonado por quem deveria ser seu porto seguro, guarde isto. Você não precisa da validação deles para brilhar. Sua existência é suficiente. Construa seu caminho, cerque-se de quem enxerga seu brilho antes mesmo de você acender a luz, e não olhe para trás. E você? Já precisou se afastar para se encontrar? O que essa escolha te ensinou? Compartilhe sua história. Às vezes, é nas vozes de quem também ousou se libertar que encontramos a coragem para seguir em frente.